Meus caros, vamos então à aula de compensação de dia 4 de novembro. Na aula esta manhã tínhamos entrado na parte da interdependência e das trocas e tínhamos já falado da divisão de trabalho. Portanto, tínhamos falado já daquilo que conduz à divisão de trabalho, a ideia de que as pessoas podem ter vantagens, podem dispor de vantagens, num caso absolutas, noutro caso comparativas, significando isso que nas vantagens absolutas as pessoas podem, de facto, ter vantagens inatas ou vantagens adquiridas através de investimento no capital humano, na educação, que levam a que as pessoas se diferenciem umas das outras pela sua aptidão, ou seja, que demonstrem aptidões diferenciadas. E essas aptidões diferenciadas as dirijam para a execução de tarefas, também elas diferenciadas e complementares. O processo produtivo é basicamente um processo que aproveita essas complementaridades e coloca as pessoas em interdependência umas das outras e em cadeias produtivas, nas quais cada um tem um papel a desempenhar e, no fim, essa coordenação de esforços, que depois associaremos à ideia de empresa, é que determina o resultado final, que é o produto. E, portanto, essa integração faz-se desse modo. A divisão de trabalho começa imediatamente por amplificar a produtividade daqueles que estão envolvidos nela, isto é, permite àquele que se concentra numa determinada tarefa aperfeiçoar essa tarefa, conhecer a fundo essa tarefa, orientar para ela a sua criatividade, perceber bem os detalhes, tornar-se um expert, portanto, tornar-se um conhecedor a fundo dessa atividade e, em função disso, ir melhorando cada vez mais a produtividade, ou seja, a suscetibilidade de criar utilidade por unidade de tempo. É assim que se define produtividade. E também essa especialização vai permitindo também que se vão multiplicando as competências, isto é, a simples existência de especialidades ou de especializações faz com que as pessoas vão dividindo tarefas. Às vezes uma tarefa que parece inscindível, que parece absolutamente unitária, monolítica, depois, por causa da necessidade da produção, vai-se percebendo que é suscetível de partição em sucessivas subdivisões, em subespecializações, etc, etc. Portanto, até podemos admitir que, em alguns casos, haja egiptólogos e depois egiptólogos do período antigo, depois do período moderno, depois do período não sei o quê, bom, e assim sucessivamente, até que as pessoas vão ficando realmente, como às vezes se brinca, o especialista da asa da mosca, isto é, a pessoa que só sabe falar daquele assunto. Isto já começa só por si a indicar um dos problemas da especialização, que é eventualmente a monotonia e a concentração, às vezes demasiadamente mecânica, de um trabalhador ou de um produtor apenas numa tarefa, mas já lá iremos ver isso um pouco melhor. Vemos também a questão das vantagens comparativas. As vantagens comparativas, quer do ponto de vista individual, do ponto de vista pessoal, quer do ponto de vista empresarial, quer do ponto de vista até internacional, as vantagens comparativas basicamente reportam-se àquela situação em que a mesma pessoa tem vantagem, a mesma pessoa ou a mesma empresa ou a mesma nação tem vantagem absoluta em todas as produções, em todas as tarefas. E então, aparentemente, não seria vantajoso para essa pessoa dividir trabalho, ou para essa empresa, ou para essa nação dividir trabalho, visto que ela é melhor em tudo. Mas depois começa-se a perceber que, não obstante ser melhor em tudo, pode ter necessidade ou pode ter vantagem em dividir trabalho. Costuma-se dar até aí como exemplo a Portugal e a Inglaterra na altura do Tratado de Mituíne. Basicamente o que ficou acordado num dos tratados de Mituíne foi que Portugal e a Inglaterra se especializariam
respectivamente na produção de vinho e na produção de tecidos, ou seja, a produção de tecidos ficaria confiada à Inglaterra, até de certa maneira isso coincide com a primeira Revolução Industrial e também ajuda a essa Revolução Industrial, porque criou em Inglaterra essa consciência da necessidade de investimento no setor dos tecidos, e Portugal ficaria com a produção do vinho, o que também fomentou e de certa maneira espelhou já a produção, por exemplo, do vinho do Porto e do vinho da Madeira, que depois passariam a ser sucessos comerciais em Inglaterra. O facto é que David Ricardo, quando veio a analisar este acordo, este tratado de Methuen entre Portugal e Inglaterra, constatou que Portugal tinha vantagem produtiva em ambas as produções. Portugal era mais eficiente na produção de vinho e era mais eficiente na produção de tecido, o que em larga medida tinha a ver com custos internos da produção, custos de mão de obra, etc. Não obstante, parecia vantajoso que Portugal tivesse dividido as tarefas com a Inglaterra e especificamente tivesse confiado à Inglaterra a produção de tecidos. Não era uma estupidez, não era uma coisa irracional, porque, por isso simplesmente, Portugal tinha comparativamente mais vantagem no vinho e, portanto, ganhava mais em especializar-se no vinho do que prescindir da especialização e tentar produzir as duas. E, portanto, quando uma pessoa uma empresa, um país, tem vantagem em todas as produções, é melhor concentrar-se numa e libertar-se das outras. Porquê? Porque é assim que se concentra numa especialização e se liberta daquilo em que é relativamente menos eficiente. Portanto, no fundo, as vantagens comparativas é aquela ideia que eu também transmiti já na aula hoje, de que, por exemplo, um advogado pode descobrir que as pessoas que estão a secretariá-lo são menos eficientes do que ele, sei lá, adoecem, e no dia em que adoecem ele tem que desempenhar aquelas tarefas que eles desempenham e descobre que consegue completar as tarefas de secretariado com menos erros, com mais eficiência e em menos tempo do que as próprias pessoas que secretariavam. E ele, portanto, constata que se não fosse advogado seria melhor secretário do que as pessoas que o secretariam. Não obstante, quando elas regressam, ele mantém a divisão de trabalho. Ele não assume as duas tarefas, porque por simplesmente assumir a tarefa de secretariar e lhe fazer perder tempo na tarefa de ser advogado. E, portanto, ele prefere concentrar-se naquilo em que é mais eficiente e libertar-se daquilo em que é menos eficiente. A mesma coisa é válida para empresas, ou para uma empresa, ou para um país, ou para um conjunto de países. E, portanto, a ideia das vantagens comparativas não é difícil de se compreender bastante que nós percebamos que, no fundo, a divisão de trabalho não é apenas a pessoa assumir uma tarefa, é ver-se livre das outras tarefas, especialmente ver-se livre das tarefas em que é menos eficiente. Portanto, é também uma libertação. Portanto, se a pessoa não tiver que suportar aquilo em que é menos eficiente, fica concentrado, fica em exclusividade naquilo em que é mais eficiente. Portanto, faz tudo, muitas vezes é vítima dessa não especialização. Também tínhamos referido que a especialização se autoalimenta, portanto, a especialização gera especialização, a divisão de trabalho vai criando, vai aprofundando a especialização e a especialização aumenta a produtividade porque permite que tarefas vão sendo divididas, subdivididas e em cada subdivisão essas tarefas podem ser entregues crescentemente a especialistas. Há um limite para isso. O próprio Adam Smith, que foi o primeiro a estudar a fundo esta matéria da especialização, concluiu que havia um limite para isso, e é um limite óbvio, que é o limite do próprio mercado. Isto é, não se pode também especializar uma produção se a essa altura a subdivisão de tarefas leva a produtos que o próprio mercado já não absorve. Há um bocadinho falava da egiptologia,
é tipicamente o caso. Não sei se haverá algum egiptólogo em Portugal, não desconheço se há, mas se houver, haverá um ou dois. Mas se formos aos Estados Unidos, é possível que nos Estados Unidos haja mais egiptólogos que no Egito. Porquê? Porque é um mercado muito grande, é um mercado cultural muito grande e, portanto, há procura para a produção científica de muita gente nas especializações mais intensas. Quer dizer, portanto, há tarefas que existem num sítio e não existem noutro. Sei lá, por exemplo, também um exemplo, numa grande metrópole pode haver muitos inconvenientes viver lá, mas normalmente tem grandes convenientes também. E um deles é, por exemplo, se uma pessoa tem gostos exóticos em restaurantes, quanto maior a metrópole, maior a probabilidade de aparecerem restaurantes de todo o género. Porquê? Porque há clientela para todo o género de restaurantes. Em São Paulo, no Brasil ou em Nova Iorque, há restaurantes de todos os tipos, todas as variedades, muito mais do que em Lisboa. Isso tem a ver com a dimensão do mercado e, portanto, quanto maior a cidade, maior a diversidade, que tem a ver com esta ideia da divisão de trabalho. Daí também que Adam Smith tenha sido o primeiro a conectar, a ligar a ideia de divisão de trabalho à ideia de comércio e especificamente à ideia de comércio internacional. A ideia de comércio é simples, porque ninguém divide o trabalho por dividir. Nós dividimos porque queremos aumentar a nossa produção e quando aumentamos a nossa produção, aumentamos o excedente que podemos trocar. Portanto, a ideia é chegarmos ao mercado e trocarmos o máximo possível. Portanto, quanto mais nos tivermos especializado, mais mercadoria no final teremos produzido e quanto mais mercadoria tivermos produzido no final, mais trocaremos e em trocas monetárias isso significa simplesmente que mais dinheiro traremos das nossas vendas, enfim, ceteris paribus, dadas as condições normais de mercado. Portanto, interessa a toda a gente a especialização, interessa a toda a gente a divisão de trabalho. Mas como ela está limitada pelo mercado, muitas vezes o mercado interno não absorve, não comporta essa especialização, por razões que veremos um pouco adiante, em próxima aula, mas esse mercado pode ser alargado pelas trocas internacionais. As trocas internacionais, no limite, conseguem empurrar a produção para o mercado mundial. Portanto, muitas vezes fala-se até do livre-cambismo, como a defesa da liberdade de comércio internacional, mas a expressão livre-cambismo está associada também a Adam Smith e aos seus seguidores. O livre-cambismo é isso, é a defesa de uma irrestrição das trocas internacionais, não pelo prazer de fomentar as trocas internacionais por si, ou favorecer produtores estrangeiros em detrimento dos produtores nacionais, ou enfim, seja lá o que for, não é necessariamente isso. É antes e, sobretudo, a ideia de que com o comércio internacional podemos aproximar-nos do mercado mundial. E o mercado mundial é o limite da especialização. Portanto, imaginem um produtor qualquer de uma coisa qualquer muito exótica, que tem pouca clientela no seu país, encontra 2, 3 clientes no seu país, mas no mundo inteiro é capaz de ter 100 ou 120 e, portanto, interessa-lhe a ele chegar a essa clientela e tornar viável e alcançar uma certa escala produtiva que só é alcançável através das trocas internacionais. Isto hoje é muito nítido que acontece na internet, não é? A internet é um meio de comunicação que permite aos produtores chegarem aos consumidores em qualquer recanto do mundo. Portanto, coisas que até agora estavam limitadas, pelo menos no acesso, na divulgação, até na comunicação a espaços nacionais, agora muitas vezes já transcendem as fronteiras e chegam aos seus destinatários naturais com mais facilidade e, portanto, a própria internet veio dar um enorme auxílio às trocas e ao desenvolvimento desse ideal do livre-cambismo, sem embargo de as nações continuarem a oferecer alguma resistência. O contrário do livre-cambismo é o protecionismo. Enfim, não vamos entrar muito nesse detalhe, porque isso é mais matéria de relações económicas internacionais, que é uma disciplina que poderão cursar adiante no vosso curso.
que poderão frequentar, mas o protecionismo é, de facto, a ideia de que será bom criar entraves à livre circulação, sei lá, por exemplo, para proteger a produção nacional, para proteger uma produção nascente, para evitar que, por exemplo, algum potencial produtivo de um país seja morto à nascença por produções estrangeiras que só têm a vantagem de já estar maduras, porque no dia em que a produção nacional for madura já combate de igual para igual com essa produção estrangeira ou até a supera, e portanto para que não haja mortes prematuras da produção nacional, invoca-se muitas vezes esse argumento da indústria nascente para se proteger a indústria nacional. O problema é que depois, muitas vezes, essa proteção da indústria nascente é a proteção da indústria nascente, depois da indústria adulta, depois da indústria... e eterniza-se, portanto, muitas vezes depois revela a sua verdadeira natureza. Mas não há dúvida nenhuma que às vezes o argumento faz sentido. É como proteger uma criança enquanto ela não se sabe defender, e depois quando ela se souber defender, então deixa-se que a criança, enfim, siga o seu caminho e já trate de igual para igual com os adultos, mas enquanto não o puder fazer, então ela deve ser protegida. Voltando ainda à ideia da especialização, vemos, portanto, que existem esses limites à especialização, que tem a ver com a dimensão do mercado, enfim, quando realmente não é possível transcender as fronteiras. Reparem, às vezes não é uma questão puramente política. Há limites naturais à expansão. Sei lá, a produção literária de um país pode ter limites naturais. Se as suas obras não são traduzidas, tem os limites naturais da língua, não é? Portanto, se é uma, sei lá, por exemplo, o sueco, não é assim uma língua que tenha muita divulgação. E, portanto, se as obras suecas não são traduzidas, pouca gente lê as obras literárias suecas, embora o povo sueco seja um povo muito educado, mas não é um mercado assim, digamos, muito volumoso. Já se uma obra for publicada em espanhol ou em inglês, ou até mesmo em português ou em francês, a divulgação é completamente diferente, porque é um mercado muito mais amplo para essas línguas, e veja-se, por exemplo, nas relações entre Portugal e Brasil, a própria ideia que esteve por trás do acordo ortográfico, enfim, pelo menos a ideia oficial, terá sido de procurar que houvesse uma convergência das duas línguas para facilitar a circulação da produção literária entre os dois países e, portanto, para criar um mercado mais amplo que permitisse, de facto, uma maior especialização e uma maior circulação dos produtos literários entre os dois países. No fundo, parece-me que na realidade não me parece que tenha sido essa a verdadeira razão, mas enfim, pelo menos ela foi apresentada assim. Falemos só agora de alguns problemas que a divisão de trabalho pode suscitar. Adam Smith identificou logo um, e parece-me que esse é talvez o mais preocupante, o principal, que é o da desumanização. A divisão de trabalho cria especialistas e os especialistas às vezes desumanizam. Desumanizam neste sentido de que eles podem ser incentivados a uma produção monótona, exclusivamente concentrada em pequenos passos, em pequenas intervenções, em pequenos gestos, e não saem daí. Portanto, isso pode levar realmente a um empobrecimento do envolvimento do trabalhador no processo produtivo. Suponho que já o terei referido numa aula anterior. Aquilo que distingue um operário de um artesão é que o artesão acompanha os vários passos do processo produtivo do produto em que está envolvido. E isso tem um benefício. O artesão pode orgulhar-se daquilo que fez, quer dizer, pode identificar-se com o objeto sobre o qual aplica o seu trabalho e o seu empenho transformador. Se um operário, por exemplo, está tão especializado
que a sua única função é apertar uma lâmpada num farol de um automóvel, dentro de uma linha de montagem, ele está o dia todo a apertar lâmpadas em faróis de automóveis. Se no fim lhe perguntam, bom, mas o automóvel da marca X, você tem orgulho, é um bom produto, é uma coisa em que você se revê. Ele até pode dizer que sim, enfim, por simpatia à marca, mas na verdade ele não se revê naquele produto porque ele contribuiu apenas com uma ínfima parte. Essa ínfima parte era tão especializada que ele realmente consegue fazer aquilo em tempo recorde, mas não sai daquilo, não evolui, não é uma coisa absolutamente mecânica, é uma coisa diríamos, ser uma contribuição do seu próprio intelecto, da sua arte, das suas concepções, nada. Tanto assim que, por exemplo, numa linha de montagem de automóveis, muitas vezes essas tarefas puramente repetitivas e mecânicas têm vindo a ser substituídas por robôs e, portanto, isso significa que o conteúdo funcional daquelas tarefas já era de autómatos, eram puros automatismos, não é? E, portanto, sem dúvida nenhuma que a especialização muitas vezes leva a isso. Até na vida intelectual também é a mesma coisa. Eu há um bocadinho falava do especialista da asa da mosca. Há pessoas que sabem tudo sobre os mais ínfimos detalhes de uma coisa qualquer, de um pequeno aspecto, sabem falar a fundo daquilo, mas depois são o famoso idiot savant, o, o idiota que sabe muito de uma coisa, mas que em tudo o resto é uma desgraça, porque não sabe nada de nada, não sabe nada do mundo que o rodeia, não se empenha com nada, é apenas especialista naquilo e só sabe falar daquilo e vai a fundo naquilo, mas é desinteressante em todo o resto, portanto, afunila a sua atenção e perde um pouco da sua alma, afunilando a sua atenção para aquele detalhe que não é um detalhe no qual se possa dizer que ele pode empenhar totalmente o seu intelecto. Depois, há um outro problema na divisão de trabalho, mas é um problema, diríamos, mais vasto, que é melindroso do ponto de vista individual, do ponto de vista empresarial, mas até diria que ainda é mais melindroso do ponto de vista nacional. E que tem a ver com a interdependência. Para haver divisão de trabalho, há um pressuposto que de alguma maneira estava já in situ naquela formulação das perguntas básicas da economia, que é o como confiar. Para a pessoa dividir o trabalho tem que confiar. Tem que confiar, porque dividir o trabalho é deixarmos de produzir coisas que são absolutamente essenciais para nós. Podemos não dividir trabalho nas coisas que são mesmo essenciais. Mas uma pessoa que queira prover aquilo que é absolutamente essencial para ela, na verdade está-se a excluir da divisão de trabalho, porque aquilo que é absolutamente essencial para cada um de nós é alimentação, medicamentos, etc. Só a produção disso já é de uma complexidade tremenda. Portanto, nem sequer estou a ver como é que uma pessoa individualmente consegue, sem divisão de trabalho, produzir os medicamentos básicos que hoje acompanham um determinado estádio civilizacional. Não é? Nem sei. Mas vamos supor que, pelo menos, a alimentação, não é? A pessoa quer ser autossuficiente em termos alimentares, não quer dividir trabalho com ninguém, então essa pessoa não pode fazer mais nada, não é? Tem que se dedicar à agricultura ou à pecuária, ou, enfim, à criação de aves ou de coelhos, ou seja lá o que for, enfim, um mínimo de atividade agrícola ou agropecuária para prover às suas necessidades básicas de alimentação. E mesmo assim, não sei se elas ficarão todas perfeitamente satisfeitas, ou satisfeitas com um mínimo de eficiência. Quer dizer, portanto, que, por exemplo, se uma pessoa se quer especializar numa carreira jurídica, por exemplo, talvez baste este exemplo, se uma pessoa de facto se quer especializar numa carreira jurídica, vai ter que prescindir de especializar-se na produção de alimentos. Quer dizer que um jurista está criticamente dependente de que outros se especializem e se concentrem na produção de alimentos. Nós até podemos passar uma temporada sem invocar leis, mas uma temporada sem nos alimentarmos, isso é trágico. E, portanto, no fundo, nós podemos dedicar-nos à vida jurídica se confiarmos que outras pessoas estão a dedicar à vida da produção alimentar. Temos que confiar. E se isso falha? Se isso falha, é grave.
É grave porque a pessoa fica numa situação de dependência absoluta. Pode até ficar numa situação crítica. Por isso mesmo é que, tradicionalmente, se dizia a pobreza no campo é muito menos grave que a pobreza na cidade. Porque um pobre no campo normalmente ainda tem acesso a recursos mínimos de produção de alimentos. Um pobre numa cidade não tem. Porque a cidade já está organizada de acordo com a divisão de trabalho. Portanto, no interior da cidade normalmente produz-se muito pouca alimentação de raiz. As matérias-primas alimentares vêm de fora da cidade. Já vêm transformadas, já vêm transportadas, etc. Significa, portanto, que se uma pessoa está. Se alguma coisa falha na divisão de trabalho e a pessoa que está a contar com essa alimentação não a recebe, numa cidade isso é complicado. E já houve ocasiões, em conflitos militares, etc., em que houve migrações súbitas e rápidas, urgentes, de populações urbanas para locais rurais, porque as pessoas, por simplesmente, estavam confrontadas com a escassez de alimentos nas cidades. Então iam a correr, aquelas que tinham a possibilidade, iam a correr para alternativas rurais nas quais estivessem mais próximas das fontes de alimentação. Mas quem diz isto diz tantas outras coisas, não é? Eu sou jurista, confio que haja outros que são médicos, não é? Porque no dia em que eu estou doente, enfim, espero que haja médicos para me tratarem. Também os médicos são médicos porque estão confiantes que haverá juristas para tratarem de assuntos jurídicos relevantes que os ajudem, que resolvam problemas. E, portanto, se isso falhar, então alguma coisa tem que ser feita nessa matéria, porque essa dependência, de facto, é complicada. Mas não há divisão de trabalho sem dependência. E, portanto, diríamos, a autonomia, a autossuficiência, melhor, a autossuficiência é uma coisa muito boa, sem dúvida, tem muitas vantagens, mas tem um tremendo inconveniente, é que é muito pouco eficiente do ponto de vista económico. Porque para uma pessoa ser autossuficiente tem que prescindir da maior parte da divisão de trabalho. Tem que a pessoa assumir ela própria a maior parte das tarefas. Não é impossível, não é impossível. Há pessoas que são capazes de sobreviver em isolamento, não é? E, portanto, enfim, cada vez menos, não é? E cada vez com mais risco, com mais perigo, porque, enfim, isso significa também prescindirem da divisão de trabalho que lhes fornece a segurança mínima, até a segurança médica mínima e, portanto, é um passo muito arriscado. Talvez noutros tempos tivesse sido menos chocante, houvesse menos contraste entre viver com autossuficiência e viver sem essa autossuficiência, mas agora viver com autossuficiência de facto implica um sacrifício enorme, é viver numa forma de pobreza muito extrema, não é? Porque exige prescindir da maior parte dos benefícios da divisão de trabalho. Mas também, em contrapartida, já sabemos que a pessoa mais próspera do mundo, que tira o máximo benefício da civilização, um dia pode descobrir que está em maus lençóis se essa civilização falha. Se subitamente há um problema de abastecimentos, há uma calamidade, a pessoa não tem vias de fuga. E, portanto, isso, aliás, é conhecido, em termos militares é perfeitamente conhecido. Os cercos às cidades são normalmente calamidades extremas, que podem levar ao colapso de um inimigo. Cercar uma cidade é, em princípio, uma abominação, é um ato terrível, porque as pessoas dentro das cidades não têm formas de sobreviver, porque estão criticamente dependentes de uma divisão de trabalho e uma divisão de trabalho com o exterior da cidade também. E, portanto, ficam privadas é como se cortasse as artérias que fornecem o sangue para dentro dessas cidades. E, portanto, é esse tipo de dependência. A nível internacional, a mesma coisa, talvez ainda mais visível. A nível internacional, a autossuficiência tem um nome particular, tem um nome curioso que se chama autarcia, não é? Autarquia é autarcia, com C. A autarcia é aquela situação de autossuficiência de um país que não depende das trocas internacionais, é uma economia fechada, basta-se ela própria e não divide o trabalho internacionalmente. É cada vez mais raro
que isso aconteça. Aconteceu historicamente por duas razões. Aconteceu em países que, por razões ideológicas, fizeram uma espécie de voto de pobreza. No caso da Albânia, por exemplo, a seguir à Segunda Guerra Mundial, em plena ditadura comunista, a Albânia orgulhava-se de ter pouco comércio internacional, ser uma economia relativamente fechada e, por isso, autossuficiente. E quando havia crises no comércio internacional, a Albânia apresentava-se como a exceção. Aliás, a União Soviética já o tinha feito entre a Primeira e a Segunda Guerra. Já o tinha feito algumas vezes, sobretudo na crise dos anos 20. Os vários países, por causa da sua interdependência, tinham-se contagiado uns aos outros, em termos de crise económica, e muito orgulhosamente a União Soviética apresentava-se como o oásis, o país onde não havia crise, a crise do capitalismo. Isso era verdade, mas omitia-se a fatura, omitia-se o custo disso. E o custo disso era a pobreza e as privações que a União Soviética sujeitava os seus habitantes, porque por isso simplesmente não lhes permitia retirarem os benefícios das trocas internacionais e, portanto, da divisão de trabalho e da especialização internacional. Havia uma outra razão para a autarcia, que era os países muito grandes. E ainda hoje alguns países têm pequeninas formas de autarcia. Não digo de autarcia generalizada, mas em alguns setores, não é? Há países, nomeadamente a Índia e os Estados Unidos, que numa indústria em particular são autárcicos, neste sentido que têm um mercado interno que gera os ganhos suficientes para tornar sustentável essa indústria sem precisar de trocas internacionais, a indústria cinematográfica. Não obstante, a produção, nomeadamente ou especialmente por causa da língua, a produção cinematográfica norte-americana é exportada e, portanto, acaba também por tirar benefício das trocas internacionais. Mas se por acaso não o fizesse, o mercado interno já geraria receitas suficientes para ele ser bastante. E, portanto, tem às vezes esses elementos, não é? Um grande país que produz tudo pode, e seja próspero, pode, em alguns casos, prescindir do comércio internacional, tem que fazer as suas contas, embora, muitas vezes, um país grande também tire todo o benefício das vantagens comparativas, isto é, ele próprio pode ter interesse em prescindir de algumas das produções, mesmo aquelas em que ele já é mais competitivo, para se concentrar naquelas em que ainda é mais competitivo. É nitidamente o caso dos Estados Unidos, onde, por exemplo, a agricultura é altamente competitiva, muitas das produções agrícolas são altamente competitivas, até por causa do agrobusiness extensivo, e, no entanto, essa produção agrícola é muitas vezes relegada para um segundo plano em benefício, por exemplo, da alta tecnologia, porque na alta tecnologia é de capital intensivo e há um retorno por unidade mais elevado. E, portanto, os Estados Unidos percebem que ganham ainda mais com a produção tecnológica sofisticada do que ganham em produtos agrícolas. E, portanto, embora tenham vantagem em ambos, na maior parte dos casos, produzem mais, relativamente mais, produção tecnológica sofisticada do que produção agrícola. Mas, dizia eu, tirando esses casos de autarcia total ou parcial, os países são normalmente economias abertas. É o caso de Portugal, são economias abertas, ou seja, são economias nas quais predomina o comércio internacional e a divisão internacional do trabalho. Isso é absolutamente extraordinário, é ótimo. Portugal tira um benefício extremo da abertura das suas fronteiras e do não fechamento e da não proteção da sua indústria nacional, um benefício que, em alguns casos, deixa fragilizadas algumas indústrias nacionais e, de vez em quando, aparece um protecionismo mais ou menos velado, até às vezes à revelia dos compromissos assumidos na União Europeia, mas, em contrapartida, os benefícios são muito grandes. Pensem só, por exemplo, que a abertura das fronteiras é absolutamente crucial para a atividade turística que alimenta tanto o nosso produto interno bruto e, portanto, bastaria talvez este exemplo para nós termos a ideia de
como o facto de a nossa economia ser uma economia aberta traz enormes benefícios. Agora, de facto, quando no exterior alguém se constipa ou alguém espirra, Portugal constipa-se, costuma-se dizer assim, não é? Quer dizer, qualquer crise exterior é sentida em Portugal. Se há imaginem, por exemplo, agora na pandemia, mesmo que Portugal não estivesse a sofrer a pandemia em qualquer dos seus habitantes, mesmo que a pandemia não tivesse chegado cá, nós já estávamos a sofrer terrivelmente com a pandemia, porque a pandemia teria diminuído na origem a procura de muitos produtos, bens e serviços portugueses. E, portanto, bastaria isso. Imagina que, por sorte, a pandemia não tinha entrado nas nossas fronteiras. Mesmo assim, nós estaríamos numa situação muito desfavorável, muito delicada, por causa dessa abertura das fronteiras. Não, atenção, a abertura das fronteiras não tem a ver com fragilidade. Não? É uma opção. É uma opção. Nem o fechamento das fronteiras tem a ver com fortaleza. Não, é uma opção. Há economias ainda mais abertas do que a portuguesa. O grau de abertura de uma economia é basicamente uma opção política e muitas vezes uma opção política ou ideológica. Embora hoje menos ideológica, porque partidos dos vários quadrantes discutem muita coisa e batem muito no peito, fazem muitas confissões, enfatizam muitas suas diferenças, mas em matéria de economia aberta há cada vez menos diferenças, há mais ou menos um consenso de que a economia aberta é uma coisa boa e o preço de fechar uma economia é tremendo, é muito complicado, é uma coisa a evitar. E, portanto, diríamos que uma economia aberta tem o reverso da medalha quando as coisas correm mal. Quando um país, por exemplo, se confronta com alguma tensão internacional, quando há represálias, quando há retaliações, quando há embargos, quando há sanções económicas, ou quando até as coisas escalam e há tensões militares, ou pressões militares, ou bloqueios militares, ou até conflitos armados, mais ou menos declarados, o comércio internacional reduz-se. E quando o comércio internacional se reduz, as economias abertas ficam em maus lençóis. Porque reduzir o comércio internacional é basicamente estancar algumas das contrapartidas da especialização. Portanto, se um país está muito especializado numa coisa, enfim, fica depois muito fragilizado porque deixou de produzir muitas outras coisas que tem que importar. É o caso português, não é? Especializamos-nos em algumas produções de bens e até mais de serviços. E isso significa que temos que importar muitas coisas que antigamente produzíamos. Essa importação é que deixa-nos muito dependentes do estrangeiro. Talvez o caso espanhol ainda seja mais impressionante do que o caso português. No caso espanhol, a abertura levou ainda a uma maior dependência do comércio internacional e manifestamente dos serviços do turismo, de maneira que a crise internacional que neste momento está instalada por causa da pandemia tem tido reflexos desastrosos em Espanha. Mesmo assim, a questão é, nós temos que ser otimistas o suficiente para imaginar que na maior parte dos casos as economias funcionarão e as interdependências funcionarão, porque todos têm a ganhar. Depois veremos numa próxima aula a análise de bem-estar que demonstra que as trocas dependem do facto de toda a gente ganhar, se todos os envolvidos ganharem. De maneira que se há trocas, todos ganham. Se não há trocas, ninguém ganha. Ora, ninguém ganhar, vamos dizer de outra maneira, se ninguém ganha, todos perdem. Porquê? Porque em termos económicos há o chamado custo de oportunidade, não é? Se as pessoas podiam trocar e não trocaram, perdem a oportunidade de trocar e, portanto, tem um custo. Esse custo é o ganho que deixou de ocorrer. Podia ter ocorrido e deixou de ocorrer. Isso é muito relevante do ponto de vista económico, esse custo de oportunidade. Não é um custo direto, mas é um custo de lucro cessante, de lucro que deixamos de obter, ganho que deixamos de gerar. E essa confiança de que as trocas prevalecerão envolve todas as partes. Aliás, desde o século XVIII,
que se falava do comércio, o comércio doce, o comércio suavizante, que era a ideia de que, eventualmente, o comércio internacional iria ser a chave para a paz internacional. Acabou por não ser, mas não há dúvida nenhuma que há um fundo de verdade nisso. Isto é, quando os países trocam, e trocam abundantemente, têm que pensar muito, muito, antes de se envolverem em quesílias militares, em conflitos militares entre eles. Porque o conflito militar, além dos custos diretos do armamento e das vidas, etc., etc., tem logo o custo indireto da perda das oportunidades de troca. E, portanto, os países que fecham as suas fronteiras por causa de motivos militares estão sempre a obedecer a eles, estão a empobrecer a outros, estão a gerar uma espiral de empobrecimento generalizada e a criar um contágio, e lá está aí sim também uma espécie de uma pandemia em sentido alegórico, uma pandemia de pobreza. Agora, todos os países, uns mais, outros menos, têm que levar muito a sério a questão da dependência gerada pela divisão do trabalho, pela divisão internacional do trabalho. O caso português não é diferente dos outros. Todos os países têm que ter algumas reservas estratégicas relativamente a algumas produções que eles entendem vitais. Não podem ficar completamente expostos a uma dependência que pode ser crítica, pode ser asfixiante da sua economia. E então muitos países têm reservas estratégicas, se por acaso não são produtores, importam e armazenam estrategicamente, ou então têm produções estratégicas. Essas produções estratégicas permitem que o país não deixe morrer certo tipo de produção que, em última instância, numa emergência, pode ser expandida ou reavivada para atender a algumas necessidades do mercado interno. Ou às vezes até produção para exportação, em casos desses, é reorientada para o mercado nacional. Não é? Isto só não é mais grave, permitam-me só agora, reservas estratégicas, por exemplo, de petróleo, não é? De combustíveis. Os países aprenderam à sua própria custa que não podiam ficar sem reservas, não é? Porque se um país não tem reservas e é importador de petróleo, está a fazer uma divisão internacional de trabalho, está a fazer comércio internacional, e se à altura fecham as fontes de petróleo, esse país está em maus lençóis, porque toda a produção pode depender do uso de produtos petrolíferos, não é? E, portanto, e quem diz isso diz, por exemplo, reservas alimentares ou produções estratégicas alimentares. Um país ter uma produção agrícola própria, não obstante, eventualmente, os preços agrícolas internacionais serem mais baratos do que a produção nacional própria. Mas o país tem que pensar nessas opções estratégicas sob pena de ficar garrotado no primeiro incidente. Agora, uma coisa importante que nós retenhamos: esses desvios de independência são um bocadinho como ter um exército. Ter um exército é um luxo. É aparentemente uma coisa improdutiva, até que as coisas correm mal. Quando as coisas correm mal, percebe-se que não é improdutivo, porque sem a defesa do exército, tudo o resto vai abaixo. Mas enquanto as coisas correm bem, enfim, um exército não tem nada que fazer em especial. Enfim, pode participar na missão A, na missão B, manter-se em forma, fazer manobras militares, etc, etc, mas está ali da reserva para o caso de alguma coisa correr mal. A mesma coisa com essas produções que tentam reforçar um bocadinho a autossuficiência de um país. Muitas vezes são improdutivas, sei lá, um país que resolve manter uma produção de trigo, apesar do custo da produção nacional de trigo ser superior ao preço internacional do trigo. Portanto, seria mais barato importar trigo do que produzir nacionalmente. Mas o país, mesmo assim, mantém alguma produção de trigo, não vá, dar-se o caso, de haver algum estrangulamento da produção internacional e do comércio internacional subitamente se estancar. E, portanto, é a tal ideia estratégica. É uma ideia boa, é uma ideia má, é exatamente como ter um exército. É uma ideia boa, agora, não podemos ter a ilusão de que é gratuito. Não, tem um preço, tem um custo. Esse custo é um custo que deve ser assumido, não é? O custo da autossuficiência é um custo que deve ser assumido. O único erro que se pode cometer é pensar
que não tem consequências. Tem consequências. Um país que joga muito na sua autossuficiência, porque, por exemplo, é paranoico, não é? O tal liderado por gente paranoica, gente que tem medo excessivo de conflitos militares e está a haver inimigos por todo lado, é um país que vai pagar muito caro essa relativa distância em relação ao comércio internacional. Um país que não joga plenamente o jogo do comércio internacional está a perder muitas oportunidades. Muitas. Exatamente como um país que, por exemplo, permite terrorismo no seu território. Um país como a Tunísia, não é? Que permitiu alguns atos de terrorismo contra turistas, perdeu o turismo. Foi um ato quase suicida. Quer dizer, excluiu-se do comércio internacional por causa de um ato que estancou uma das fontes básicas, essenciais, de receita para esse país. E, portanto, um país tem que ter o cuidado de manter alguma autossuficiência, mas que essa autossuficiência não se torne ruinosa para esse país. Isto é exatamente a mesma coisa que um exército, não é? Um país pode ter, sei lá, Portugal podia ter um exército 10 vezes mais volumoso, 10 vezes mais equipado, 10 vezes mais caro. Agora pergunta-se se essa fatura se justifica, dadas as condições, não é? Também podemos admitir que o exemplo português não seja um exemplo muito óbvio, porque, enfim, Portugal está envolvido em alianças militares que garantem que outras forças militares se juntariam imediatamente às nossas, no caso de Portugal ser agredido, não é? Militarmente. Mas mesmo assim, isto é, para nós estarmos nessas alianças, nós também temos que ter a nossa participação, tem um custo, e esse custo, evidentemente, é um custo ao arrepio dos simples benefícios da Divisão Internacional de Trabalho. De maneira que, recapitulando, a Divisão Internacional de Trabalho é uma coisa boa, tem inconvenientes, tem riscos, nomeadamente o risco da interdependência, mas o remédio é um remédio caro, e então, às vezes, vale a pena correr o risco. Aliás, como em todas as atividades económicas, uma parte do benefício é a contrapartida do risco, e, portanto, o facto do país assumir um determinado risco é uma coisa boa, porque tem um retorno imediato da participação nas trocas.